Então vamos lá. Agora, o que nós vamos fazer? Nós já temos aqui um cadastro de funcionário, de usuário, né, funcionando, bonitinho, vinculado ao estado. Porém, nós queremos fazer uma modificação nesse código. Nós queremos vincular o usuário agora a uma cidade. Então, como ficaria? Mas nós queremos manter, né, o estado para servir de filtro para essa cidade. Então, a primeira coisa a fazer é a mudança no relacionamento da classe usuário. Então, olha só. Hoje, a classe usuário ela já está vinculada com o estado. Porém, nós queremos fazer uma mudança. Queremos fazer o que? A mudança para a cidade. Então, logo nós poderíamos pensar, né, de uma forma fácil em colocarmos aqui uma cidade. Pronto, eu quero dizer que o meu usuário tem um estado e também tem uma cidade, certo? Porém, aqui tem um detalhe. Se eu vinculo um objeto usuário a um objeto cidade, o objeto cidade já possui, por sua vez, se nós observarmos aqui no fonte dela, já possui um vínculo com o estado. Então não seria necessário a gente vincular duas vezes, vincular um usuário com o estado e vincular com cidade, porque cidade já está vinculada com o estado. Se eu conheço a cidade, então eu já tenho acesso ao seu estado correspondente. Então nesse caso nós poderíamos remover essa propriedade estado e manter somente a cidade, né? E criar, né, os seus métodos getters and setters. É a primeira coisa, a primeira mudança a fazer é no relacionamento do usuário. Tirar, né, o vínculo do usuário diretamente com o estado e passar ele a ser vinculado apenas com cidade. Mas o nosso banco de dados ele continua com o estado ID. Então, ao subirmos a aplicação, por exemplo, né, ele vai rodar aquela autocriação do Hibernate e vai construir um novo relacionamento. Vamos dar um start aqui, por exemplo, no nosso Tomcat. Então ele vai reconstruir o banco e a gente vai ver que agora vai ter um novo relacionamento de usuário com cidade. Tá? E esse relacionamento vai gerar um novo campo na tabela de usuário. Então, se nós atualizarmos a tabela de usuário, perceba que agora nós temos cidade também. E o que nós vamos fazer com esse estado? Então, o mecanismo do Hibernate ele não vai remover essa coluna até por questão de segurança. Ele vai adicionar a nova coluna, mas remover essa ele não vai, porque poderia perder dados, né? Então eu venho aqui manualmente, né, tendo certeza do que eu estou fazendo, e vou remover essa coluna estado ID. E vamos deixar apenas o vínculo com cidade. Então o código da nossa tabela ficaria assim, ó, usuário, né, tem o cidade ID com a sua chave estrangeira, um for aqui. Certo? O relacionamento de usuário com cidade é muitos para um. Ou seja, uma cidade pode ter vários usuários, mas um usuário pode estar apenas em uma cidade. Então, many usuário para one cidade. Ok? Beleza, essa é a primeira mudança a ser feita no relacionamento da classe, né, e logo fazer a remoção da chave estrangeira manualmente lá no banco de dados. Essa é a primeira coisa a fazer. A segunda coisa a fazer é o seguinte: como nós vamos agora precisar trabalhar com cidades, né, inclusive vamos precisar carregar a cidade na tela, então uma coisa que nós temos que fazer, que vai ser inevitável, é construir um DAO para a cidade, para buscar, cadastrar, excluir todo o gerenciamento de cidade e um service para a mesma. Nós podemos aproveitar essa mesma estrutura de estado e fazer para a cidade, para a gente ganhar tempo. Embora a gente pudesse futuramente pensar em algo mais genérico, porque, por exemplo, se a gente abrir aqui o estado DAO, perceba que eles são muito parecidos. O estado DAO com o nosso usuário DAO é muito parecido, com apenas algumas mudanças. Então nós podemos pensar em padronizar isso, criar uma classe mais genérica, ou criar uma interface, né? Então mais para frente nós vendo vendo essa necessidade e implementando algo do tipo. Mas para esse momento nós não conhecemos nada disso ainda, né? Não sabemos nem do que eu estou falando, né? Então a gente vai fazer o seguinte: nós vamos pegar aqui o estado DAO e vamos copiar, colar. Pronto, vamos fazer uma coisa bem interessante aqui: apagar o nome dele e colocar cidade. É o método mais tosco que existe, tá? Então colocou aqui e ficou cidade DAO. Então, cidade DAO.
Aí a gente vai lá com Super Ctrl F, né, Find and Replace, e substitui tudo. Todo o estado maiúsculo vira cidade maiúsculo. Ó. Não esqueça de marcar isso aqui, ó, Case Sensitive. Lembre dele, tá? Porque aí ele vai respeitar todo o estado que tiver com E maiúsculo, né? No caso aqui é estado com E maiúsculo, estado com E minúsculo. Então vai ser substituído por C, cidade com C maiúsculo. Então a gente substitui aqui. E a mesma coisa pro estado com E minúsculo por cidade com C minúsculo. Pronto, ficou bonitinho, ficou bem parecido, né? Só um detalhe que a gente altera aqui para ficar bonitinho, que é o que? Tava estado, né? Então a gente põe C de cidade, ó, para ficar, ia funcionar, mas não ia ficar legal assim visualmente falando, né? Ia ficar meio incoerente. Então assim ficou mais intuitivo e tem mais a ver, C de cidade. Beleza. Agora o próximo vai ser o que? A mesma coisa para o nosso estado, para o nosso service, perdão. Então a gente copia e cola aqui, Ctrl C, Ctrl V, e coloca aqui cidade service, porque nós vamos precisar ter um cidade service também, tá? Então mesma coisa, coloca ali estado minúsculo para cidade minúsculo, substitui tudo. Estado com E maiúsculo para cidade com C maiúsculo, substitui tudo. Lembre do Case Sensitive, tá? E salvou. Pronto, já está pronto aí o nosso service e o nosso DAO, certo? O service simplesmente, nesse caso aqui, vai tratar as regras, etc, né? E vai chamar o DAO quando for fazer algo no banco. Nesse caso, o que nós vamos ter que ter? Nós vamos precisar ter um método no nosso DAO que vai fazer uma busca de cidades por estado. Por quê? O que nós queremos fazer? Vamos só voltar aqui ao que a gente quer fazer. Vem aqui na tela. Nós queremos continuar com esse componente de estado. Porém, esse estado ele vai servir de filtro para a cidade. Então nós vamos ter aqui embaixo uma cidade, entende? O estado vai filtrar a cidade que é de fato que vai estar vinculado com o usuário. O estado vai estar vinculado com a cidade do usuário e não com o usuário mais, porque aqui, ó, perceba que o estado ele está vinculado com o usuário, e agora não, agora esse estado vai fazer parte da cidade do usuário, entende? Então nós ficamos aqui, estado da cidade do usuário BIM. Então, ficou assim, né? Então beleza, só para a gente começar a entender a ideia, esse estado. Depois nós vamos trabalhar melhor nesses componentes. Calma aí que a gente ainda tem coisa para fazer aqui. A ideia é selecionar um estado e carregar uma coleção de cidades. Uma coleção de cidades. Então logo aqui a gente já sabe que vai ser agora aqui cidade. Isso a gente já sabe, né? Já podemos mudar o nome aqui para seed, variável seed. E vamos precisar também ter o que? Um cidade converter. E aqui vamos colocar seed.nome. Essa cidade tem nome, né? Ficou assim. E aqui nós vamos continuar com o nosso cidade BIM. E aqui seria cidade list. Essa que seria a ideia. Se a gente só trocar aqui de estado para cidade aqui embaixo, ficaria dessa forma, né? Então, ao selecionarmos um estado, nós vamos carregar uma cidade. Mas esse processamento, esse carregamento, ele ainda não está pronto. Ele ainda não foi criado, né? E essa lista de cidades, a gente também tem que verificar de onde que nós vamos carregar essa lista. Tá. Então, o que a gente tem que entender nesse momento é que a gente precisa, um componente vai carregar o outro. É isso que a gente tem que entender nesse primeiro momento. Por isso que nós já criamos o Cidade DAO, o Cidade Service, porque a gente vai precisar fazer uma busca no banco de dados, né? Vamos precisar carregar uma coleção de cidades para poder exibir dentro desse componente, tá? Então, o que nós temos que entender é isso nesse primeiro momento, onde nós queremos chegar. Tá. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos abrir o nosso usuário BIM e vamos olhar ali dentro dele. Deixa eu fechar aqui todo mundo. Vamos abrir aqui o nosso usuário BIM. Pronto, ele é o controlador de usuário. Aí eu pergunto para vocês, a gente também vai precisar de um Cidade BIM? Nós vamos precisar de um Cidade BIM? Também vamos precisar de um Cidade BIM. Por quê? Porque, de qualquer modo,
a gente vai precisar ter uma interface web para fazer cadastro de cidade, busca, exclusão, alteração, manipulação dos registros pela tela. Então já vale a pena a gente construir um BIM para a cidade também. Então como que a gente pode fazer isso? Nós podemos pegar um BIM qualquer aqui que a gente tem, por exemplo, estado BIM, Ctrl C, Ctrl V, e vamos chamar ele de cidade BIM. Ali, cidade BIM, ok?